Queridos irmãos, amigos, todos aqueles que acompanham o nosso canal da Igreja no Gama, no YouTube, sempre uma alegria estarmos aqui. O Senhor tem nos suprido, nos sustentado com a sua palavra a cada dia. Estamos chegando aí, final de mais um ano, estamos aí próximos à conclusão desse ano de 2020, um ano bastante conturbado para todos nós, mas graças ao Senhor, Ele tem nos suprido, tem sido fiel para conosco, tem nos dado a sua palavra, a sua direção, nos fortalecido a cada dia. Por isso estamos alegres, muito alegres, podemos desfrutar da presença do Senhor em nosso meio a cada dia. E hoje nós iremos iniciar um novo livro do projeto de todas as quartas-feiras, o projeto Livro na Minha Mão. Hoje vamos iniciar esse livro muito precioso do nosso irmão Miguel Mar, que é o livro Deus está de fato no meio de nós. Que palavra maravilhosa, que maneira gostosa de fazer o fechamento de mais um ano e iniciar um novo ano, né? Perceber, saber que Deus de fato está no meio de nós. Aleluia, isso é bom demais. Queríamos encorajar que todos valorizem essa palavra, aproveitem essa oportunidade. Nós estaremos aqui durante 5 semanas, são 5 capítulos, onde ministraremos um capítulo por semana, a fim de produzirmos uma interação maior na leitura desse livro. Mas é muito importante que cada um de você também leia esse livro. Por isso, se você não adquiriu ainda, busque maneiras de fazê-lo, né? Se você se reúne conosco, é muito simples, é só você acionar o nosso serviço de literatura. Se você ainda não se reúne conosco, ou se mora em outra localidade, outra região, você pode também colocar o seu nome no chat e colocar seu interesse, que nós vamos encontrar uma forma de fazer com que esse livro chegue nas suas mãos, amém? Mas esse é o projeto, o livro na minha mão. O livro precisa estar na sua mão. Aleluia. Amados irmãos, esse livro, ele tem um conteúdo que, na verdade, é uma continuidade de um assunto que nós temos desfrutado já há algum tempo. Pois ele está baseado nas 2 cartas de Paulo aos Coríntios. Já é nada mais, nada menos que o 4º livro que nós lançamos, visando reforçar o falar do apóstolo Paulo nessas 2 cartas. E especialmente esse livro, Deus está de fato no meio de vós, ele vai trabalhar uma abordagem mais subjetiva da nossa experiência de Cristo, especialmente aplicando esta experiência no viver do corpo. Isso é muito importante. Por mais que a vida cristã tenha como base a experiência individual de cada um de nós, né, em crer no Senhor, em receber o Senhor como seu Salvador e seguir a Cristo espontaneamente, voluntariamente, essa experiência pessoal de cada um de nós. Mas essa experiência, ela é intensificada, ela é ampliada, e eu diria, ela é turbinada por meio do viver do corpo de Cristo. Então esse livro vai nos mostrar isso. A importância de eu e você vivemos intensamente a experiência do corpo de Cristo. Isso vai gerar um revestimento e um empoderamento muito maior em nossa experiência cristã, né? Eu queria demonstrar isso para vocês, lendo inicialmente em 1 Coríntios, né? Quando o apóstolo Paulo nos apresenta, logo no início dessa carta, capítulo 1, versículo 24, ele nos apresenta Cristo, né? Ele diz aqui: mas os que foram chamados, tanto judeus como gregos, a esses, né, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. No versículo 30 ele mostra novamente que esse Cristo Jesus
se tornou da parte de Deus sabedoria. Então, a ênfase de Paulo na sabedoria, na verdade ele queria demonstrar para os irmãos ali daquela igreja, onde haviam muitos problemas, algumas confusões, algumas lutas, que Cristo, ele é a solução para todos os nossos problemas. Mas eu pergunto, como entrar, como desfrutar da experiência de Cristo, como essa sabedoria de Deus, que é a solução para todos os nossos problemas? Irmãos, eu posso afirmar com certeza que essa experiência completa de Cristo não é uma experiência individual, mas é uma experiência coletiva, é uma experiência que está relacionada com uma edificação, com o viver do corpo de Cristo. Por isso que no capítulo 14 dessa primeira carta, no versículo 12, Paulo diz o seguinte: assim também vós, visto que desejais dons espirituais, procurai progredir para a edificação da igreja. Então, a jornada de um cristão é uma jornada individual, como alguém que está procurando progredir na sua carreira cristã. Mas a maneira de progredir, que Paulo destaca aqui, é por meio de procurar os melhores dons. Então, esses dons diz respeito ao funcionamento nosso na edificação do corpo de Cristo, né? Por isso Paulo fala aqui, aqueles dons que vão produzir a edificação da igreja. Então, a maneira de intensificar a nossa vida cristã, irmãos, é exatamente buscarmos essa edificação da igreja. Paulo aqui aponta o caminho para nós. O segredo da nossa vida cristã está aqui, né? Buscarmos essa edificação, né? Vamos voltar aqui em Mateus, no capítulo 16, versículo 18. O próprio Jesus também apontou esse caminho. Ele fala aqui para Pedro, né? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Muito bom, Jesus aponta para algo que era o foco do seu ministério, da sua obra. Não era apenas produzir crentes individuais, mas produzir uma edificação, uma igreja, um corpo coletivo. E no capítulo 18, versículo 18, ele vai reforçar essa edificação no seu aspecto prático. Diz o seguinte: em verdade vos digo, ou em verdade vos digo, que tudo o que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. O mesmo princípio ali do capítulo 16, versículo 24, versículo 18, né, que acabamos de ler, versículo 18 e 19, né? Em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra, aleluia, concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que estás nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio deles. Maravilhoso, né? Então essa é a esfera da edificação do corpo de Cristo. Essa é a esfera da vida da igreja. É a esfera coletiva na qual eu e você precisamos estar inseridos. Porque por meio dessa experiência ampliada de Cristo, nós experimentamos esse Deus que de fato está no meio de nós. Bom, isso é maravilhoso, né? Esse é o encargo, é a visão geral desse livro. Nos atrair para essa edificação. Possamos realmente perceber o sentimento de Deus aqui, né? E esse era o encargo do apóstolo Paulo também para com os coríntios. Era trabalhar essa edificação daquela igreja, aquela comunidade, né,
que estava seguindo o Senhor, com alguns problemas, com algumas dificuldades, mas Paulo apostava ali na edificação da igreja como a solução para todos os problemas daquele grupo de pessoas ali, e também esse é o caminho que nós precisamos seguir. Jesus é o Senhor. Bom, essa é a visão geral do livro. O capítulo 1, que é o objeto do nosso estudo nessa noite, tem como título: Encabeçados, nós somos abençoados. Aleluia. Então esse livro começa apontando esse item que é fundamental na edificação da igreja, que é exatamente o encabeçamento espiritual que precisa haver no nosso meio, para que Deus possa de fato estar entre nós e nos dar essa experiência de revestimento, de empoderamento que existe no seu corpo, né? Então, irmãos, o encabeçamento é uma bênção. Esse é o primeiro que a gente precisa perceber. A ideia de encabeçamento parece algo restritivo, né? Você parece que está sendo contido na sua liberdade. Então, talvez no conceito natural tenha uma percepção errônea do encabeçamento. Mas a verdade, irmãos, o encabeçamento é uma bênção. Eu diria que sermos encabeçados é uma experiência de nos reencontrarmos com Deus. Porque Deus é a fonte de todas as coisas nesse universo. Deus é a origem de todas as coisas. Deus é aquele que encabeça todas as coisas. E quando nós nos reencontramos numa experiência com esse Deus, irmãos, isso produz a bênção, produz alegria, produz a harmonia em nosso viver. Isso tem tudo a ver com a edificação de Deus, né? Eu queria usar um salmo que ele mostra essa esfera de gozo e desfrute que existe nessa esfera do encabeçamento espiritual, né? Salmo 133, a descrição aqui do sacerdote, né? Na figura de Arão. Olha só o que diz o versículo 1: ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos, é como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Que figura maravilhosa do sacerdote de Deus, né? Ali na figura de Arão, e do óleo que representa a unção de Deus, a bênção de Deus, o governo de Deus, né? Descendo e alcançando todo o corpo de Arão, sua barba até todo o corpo. Irmãos, essa é a figura tremenda que mostra os benefícios de um viver debaixo do encabeçamento espiritual de Deus, né? Esse viver produz o quê? Produz a vida e a bênção para sempre. Ó Senhor Jesus. Mas com o que nós convivemos de fato, o que está de fato ao nosso redor? Por um lado, esse é o desejo de Deus. Ele quer estar no meio de nós. Ele quer nos encabeçar. Ele quer nos ordenar a vida e a bênção. Mas, de fato, como está o nosso viver? Como está as coisas à nossa volta? Na verdade, irmãos, nós convivemos com uma esfera onde as coisas estão contrárias a Deus, né? Não temos tempo para poder trabalhar nessa mensagem isso, mas houve uma queda desde o início. Houve uma rebelião contra Deus, né? Um dos seus anjos que foi julgado. Isso produziu toda uma repercussão nessa terra. E o homem criado por Deus para viver debaixo
desse encabeçamento, dessa bênção, também foi danificado por meio do pecado. Isso está em Gênesis capítulo 3. Isso gerou uma desordem universal. Então hoje, Deus está trabalhando para restaurar, para convergir todas as coisas e estabelecer então esse encabeçamento universal sobre tudo, para que haja vida e bênção para sempre. Vamos abrir rapidamente aqui em Efésios, né? Estamos aprendendo uma visão geral desse capítulo 1 do livro, versículo 9 de Efésios 1. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propuseram em Cristo. Então Cristo é esse ponto, né, de convergência, de encabeçamento, de restauração de todas as coisas que Deus está produzindo, né, na sua edificação. De fazer convergir nele, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as dos céus como as da terra. Ó Senhor Jesus. Então essa é a visão do que Deus está fazendo hoje. Em Cristo, convergindo todas as coisas nele. Restaurando todas as coisas nele. E o resultado disso, dessa obra, dessa edificação, é que Deus estará no meio de vós. E vai governar, e vai dispensar a sua vida e a sua bênção para sempre. Irmãos, quanta alegria, quanta harmonia, quanto desfrute, quanto prazer viver debaixo desse encabeçamento de Deus, né? Tudo isso nós temos em Cristo, e não apenas em Cristo, não apenas uma experiência individual de Cristo, né? Mas uma experiência coletiva desse Cristo, ó Senhor Jesus, por meio de experimentar a edificação do corpo de Cristo. Esse é o encargo, é a linha desse livro que nós vamos ganhar, né? Eu quero trazer ainda alguns aspectos práticos desse encabeçamento, como alcançar, como experienciar esse encabeçamento espiritual em nossas vidas, essa bênção de estarmos encabeçados em Cristo, conectados em Deus, né? Esse reencontro com Deus, recebendo o seu dispensar de vida e a sua bênção, né? Acho que todos querem isso, amém? Jesus é o Senhor. Pois bem, o primeiro item que o capítulo 1 nos mostra nesse livro é o ministério da nova aliança, que é das verdades que Paulo trabalha na carta aos primeiros e 2 Coríntios, né? Especialmente 2 Coríntios. O ministério da nova aliança significa, irmãos, que essa edificação de Deus está sendo levada a cabo por meio de homens que ele produz e que trabalha debaixo do seu encabeçamento, né? 1 Coríntios capítulo 12, vamos entender um pouco sobre esse ministério da nova aliança, no qual eu e você precisamos estar engajados, né? Conhecer e entrar na sua dinâmica. Capítulo 12, versículo 12 fala: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Olha só, então Cristo tem muitos membros, ele tem um corpo que ele está edificando, né? Por meio dessa multiplicidade de membros, exercendo a sua função, né? Tudo isso é levado a cabo por meio de um ministério. Capítulo 3, 2 Coríntios, versículo 6. Esses membros, eles são habilitados, como diz aqui, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito dá vida, ó Senhor Jesus. Então temos aqui um ministério no qual esses membros estão inseridos,
E esse ministério, irmãos, tem uma dinâmica, né? E interessante que essa dinâmica desse ministério é a dinâmica que Paulo chama da imitação a partir de Cristo, né? Olha só, capítulo 11 de 1 Coríntios. Ó Senhor Jesus, versículo 2, ele diz: de fato, vos louvo porque em tudo vos lembrais de mim e retendes as tradições, assim como vô-las entreguei. Voltando um pouquinho, né, no versículo 1 fala: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. E em seguida ele fala de reter as tradições, né? Ou seja, aquilo que nós recebemos, que ele recebeu e que ele transmitiu de Cristo, para que nós também possamos receber, reter e transmitir. Então essa é a dinâmica do ministério da nova aliança. Versículo 23, ele fala algo interessante nesse mesmo capítulo. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Ele está falando aqui de quê? Da ceia do Senhor. Ele vai falar que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. Mas o importante é que você perceber isso, que ele recebeu algo do Senhor e entregou. Então essa é a dinâmica do ministério da nova aliança. Ou seja, Cristo como centro dessa edificação, gerando homens, né, que imitam Cristo, que vivem a experiência de Cristo, que recebem Cristo, que retém Cristo e que transmite da experiência de Cristo. Produz outros imitadores de Cristo, né? E Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo Jesus. Isso é o quê? É uma multiplicação da experiência de Cristo. Essa é a dinâmica do ministério da nova aliança. Então, essas tradições que ele diz aqui, talvez pode soar como algo conservador, como algo teórico, ou como normas. Na verdade, essa tradição aqui é a nossa experiência de Cristo. É o bom depósito de Cristo que é produzido em nós, né? Vamos abrir aqui em 2 Timóteo, vamos lá, capítulo, Senhor Jesus, capítulo 1, versículo 3 e 4, né? Amém. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com consciência pura, porque sem cessar me lembro de ti nas minhas orações, noite e dia. Lembrando das suas lágrimas, estou ansioso por ver-te, para que eu transborde de alegria. Paulo falando da experiência do seu cooperador Timóteo, né? Aquele que foi gerado e era um imitador dele. Pela recordação que guardo da tua fé sem fingimento. A mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou certo que também em ti, olha o versículo 14, guarda o bom depósito mediante o Espírito que habita em vós. Então, irmãos, essa é a dinâmica do ministério da nova aliança. É a produção de homens a partir de Cristo, né? Processo de imitação em Cristo. Então, esse bom depósito mostra o quê? Aquilo que nós recebemos, retemos e entregamos de Cristo na sua edificação, né? Paulo gerou Timóteo, né? Timóteo gerou outros para esse ministério. Essa é a dinâmica do ministério da nova aliança. É a dinâmica que parte do encabeçamento de Cristo. Aleluia. Esse é o caminho que nós temos que praticar e viver. Esse é o encabeçamento prático, né? Olhando ainda para 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 1, reforça esse sentimento. Assim, pois, importa que os homens
vos considerem como ministros de Cristo. Olha só, olha a dinâmica do ministério da Nova Aliança. E despenseiros dos mistérios de Deus, tal como Paulo para com Timóteo, para com os coríntios, que ele chamava para serem seus imitadores. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Essa é a dinâmica do ministério da Nova Aliança, que produz essa edificação do corpo de Cristo, né? Bom, tá aí. Agora, como experimentar isso, né? Como entrar nesse viver? Precisamos, irmãos, desfrutar de Cristo no seu corpo. Existe uma diferença aqui, né? Entre o desfrute individual e o desfrute coletivo. A experiência do corpo é uma experiência muito mais ampla do que uma experiência individual, né? É uma experiência que gera o quê? Gera uma consagração, uma entrega em prol dos outros, de outros membros ou de outras pessoas que o Senhor vai colocar diante de nós nesse processo de edificação. Vamos olhar para 2 Coríntios, capítulo 5, né? Ó Senhor Jesus, versículo 14. Ó Senhor Jesus, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. O cabeçamento de Cristo com todos, né? A entrega dele para com todos, para produzir essa edificação. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Irmãos, essa vida que há no corpo, ela precisa nos reger, ela precisa nos conduzir, ela precisa nos constranger interiormente. Essa é uma experiência tremenda, né? Que vai produzir um nível de consagração, de entrega absoluta para Cristo e para o seu corpo. É um viver que vai muito além de uma experiência individual. Ó Senhor Jesus. É um constrangimento que é produzido através da experiência do corpo de Cristo, né? E nesse capítulo, o irmão Miguel Mar nos dá dois exemplos muito bons, né? Ele mostra para nós duas aplicações que caracteriza, que intensifica a nossa consagração. Uma é a questão do fogo, né? E o fogo é um item do altar de Deus. É um item que foi utilizado na figura do Velho Testamento. Vamos abrir aqui em Levítico, né? Capítulo 6. Levítico 6. Mostra esse fogo que não se apagará. Olha só. 6:12. Diz o seguinte: o fogo, pois, sempre arderá sobre o altar, não se apagará, mas o sacerdote acenderá lenha nele cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Isso aqui é o modelo do altar de holocausto, que é exatamente a experiência de 2 Coríntios capítulo 5, 14 e 15. Esse constrangimento que nos leva a não mais viver para nós mesmos, mas viver para Cristo e para o seu corpo. É esse fogo que não se apagará. Então o fogo diz respeito à nossa motivação interior. É uma disposição constante
de não mais viver para nós mesmos, mas vivermos para Deus. Essa é uma experiência forte que eu e você podemos experimentar na esfera do corpo, na edificação desse corpo. Aleluia. Outro item que também está relacionado com essa consagração é a força que essa consagração produz em nosso viver. Então o autor, ele cita nesse capítulo 1 a experiência de Sansão, né? Que foi um dos nazireus do período da era dos juízes. Ele era alguém que não fazia parte, né, da tribo dos levitas, mas ele foi chamado, ele foi consagrado a Deus desde a sua infância. E na sua experiência, né, é uma história conhecida como que é a história de Sansão, o nazireu, ele não podia cortar o cabelo, porque no cabelo estava a sua experiência de consagração para Deus. Ok? Então Sansão é uma história conhecida, está lá em Juízes 13, nós vamos ler, apenas destacar como aplicação. Sansão foi alguém muito usado por Deus por um bom tempo, mas também foi alguém que se afastou de Deus. Ele se deixou levar pelos prazeres da sua carne. E a estratégia que Satanás usou contra ele foi exatamente usando uma mulher chamada Dalila, né? E essa mulher descobriu o segredo de Sansão, que era o seu cabelo. E quando o seu cabelo foi cortado, naquela armação toda ali, Sansão perdeu a sua força. E a consequência foi terrível, né? Vimos ali o que aconteceu com o julgamento que ele sofreu, né? Todo aquele contexto. Vamos entrar em detalhes aqui. Deus deu ainda uma espécie de misericórdia para ele, o cabelo voltou a crescer e ele ainda usou de uma força sobrenatural e destruiu aquela turma toda. Mas o importante aqui é percebermos o quê? Onde estava a força de Sansão? Estava no cabelo. Então, irmãos, a força de um cristão está na sua experiência de consagração, na esfera da edificação do corpo de Cristo. Quanto mais eu e você estivermos envolvidos nessa edificação, mais força nós temos. Não é o contrário. Eu vou me consagrar quando eu estiver forte. Não. Eu vou edificar quando eu estiver forte. Não. É o contrário. Quando nós edificamos, quando nós nos consagramos, quando nós nos envolvemos na edificação de Deus, nós nos tornamos fortes, né? Quero usar um exemplo que eu gosto muito, aqui no livro de Atos. Tremendo, né? Porque os discípulos do Senhor eram galileus, homens iletrados e muito limitados. Mas no início da era da igreja aqui, eles experimentaram um grande empoderamento proveniente do encabeçamento de Deus na vida deles. Foi tremendo. Você percebe aqui que eles se voltaram, né? Receberam as instruções do Senhor no capítulo 1, se voltaram para Jerusalém, produziram um viver de unanimidade no corpo de Cristo, e eles receberam o revestimento do Espírito. No capítulo 1 mostra isso, capítulo 2 de Atos, né? A descida do Espírito Santo. E eles foram tremendamente usados por Deus. Uma força da consagração. Olha só o versículo 11, olha só o versículo 14 do capítulo 2 de Atos. Diz o seguinte: então se levantou Pedro com os 11. Ele não estava só. Não era apenas um crente individual aqui. Era alguém envolvido no corpo de Cristo, na edificação do corpo de Cristo. E erguendo a voz, advertiu-os nesses termos:
varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. O famoso discurso de Pedro. Final aqui foram mais de 3.000 convertidos. O empoderamento desse Galileu aqui. Deus de fato estava ali, no meio deles. Mas ele não estava só. Ele experimentou a força do corpo, de alguém que está consagrado, que não está mais vivendo para si mesmo, mas está envolvido no negócio de Deus hoje, né? Está debaixo do encabeçamento de Deus. Jesus é o Senhor. Aí está a força, aí está a minha força, aí está a força da igreja, da edificação de Deus, da transmissão da unção de Deus, da autoridade de Deus em nossas vidas. Jesus é o Senhor. Portanto, irmãos, esse é um segredo. Esse é o benefício de alguém que está vivendo debaixo desse encabeçamento espiritual de Deus. Por fim, chegamos no ponto mais importante, que diz respeito à nossa atitude para com o encabeçamento espiritual de Deus. Se nós queremos que Deus esteja de fato entre nós, se queremos desfrutar dos benefícios desse encabeçamento, da alegria, da bênção, nós temos que buscar esse encabeçamento em nosso viver. Amém? Nós não podemos fugir ou ter medo de estarmos debaixo desse encabeçamento espiritual de Deus. Isso é bênção para nós, né? Capítulo 2 de Colossenses vai nos mostrar isso. Versículo 19: não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus, e não retendo a cabeça. Paulo falou esse texto num contexto complicado, porque a igreja em Colossos vivia um período de muita influência de ideologias contrárias a Cristo, né? Ele fala, voltando um pouquinho no versículo 8, ele fala: cuidado que ninguém vos venha a enredar com filosofias e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens. Não é aquela tradição boa que nós vimos há pouco, que é estar em receber Cristo, reter e transmitir. Mas aqui é a tradição dos homens. Cuidado com a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo a Cristo. Ó Senhor Jesus. Nós vamos perceber que essa esfera do encabeçamento de Deus em Cristo é tudo aquilo que nós precisamos hoje, individualmente e coletivamente, para andarmos debaixo da harmonia espiritual. Isso vai refletir em todas as esferas do nosso relacionamento. Você quer desfrutar da plenitude de Cristo? Da plenitude de Deus que está em Cristo? Para isso, eu e você precisamos estar debaixo desse encabeçamento espiritual, né? Capítulo 1 de Colossenses, versículo 19 fala: porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude. Em Cristo reside toda a plenitude. Fora de Cristo não existe crescimento, não existe edificação. Ó Senhor Jesus. Capítulo 1 de Efésios, versículo 22: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Cristo é a plenitude daquele que a tudo enche
em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, esse é o modelo de viver no qual nós precisamos fundamentar toda a nossa vida. Nesse capítulo, Paulo vai falar do relacionamento entre homem e mulher. Na verdade, vai mostrar a função do homem e a função da mulher na igreja, né? No capítulo 11, 2 Coríntios, é um texto, 1 Coríntios, capítulo 11, é um texto bastante extenso. Ele vai falar de alguns itens relacionados a esse encabeçamento, ao desdobramento dessa plenitude de Cristo, né? Vou citar para vocês. Versículo 3 fala: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, o homem o cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Em seguida aqui ele vai falar da função do homem, né? E da função da mulher na igreja. Inclusive vai citar a questão do uso do véu na igreja. Naquela época existia uma prática onde as mulheres usavam o véu como símbolo de submissão. Por outro lado, o homem não poderia raspar a cabeça, né? Era uma prática que eles tinham também, porque representava Cristo. Na verdade, irmãos, esses itens, no aspecto do que eles faziam, das práticas que eles tinham, não é o mais importante aqui. O mais importante é o princípio espiritual que o apóstolo nos deixou nesse texto. A função do homem debaixo do encabeçamento de Cristo. Ele é um representante de Cristo. Ele representa a glória e a imagem de Cristo, nessa ordem de encabeçamento universal de Deus. E a mulher representa a submissão de Cristo, porque Cristo também foi aquele que se submeteu completamente a Deus, né? Está em Filipenses capítulo 1, né? Filipenses 2, versículo 5 fala: tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não o julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então Cristo também expressou no seu viver essa submissão que nós precisamos ter. A função da mulher representa essa submissão. Mas homem e mulher estão debaixo do encabeçamento de Cristo. Paulo não quis promover aqui uma confusão ou uma disputa pelo poder. Ele quis mostrar quem era o cabeça. O cabeça é Cristo. E a função do homem expressa Cristo. E a função da mulher expressa Cristo. E todos nós estamos encabeçados em Deus, né? Efésios nos ajuda a entender também essa descrição que Paulo nos traz aqui, que pode gerar alguma confusão na cabeça de alguns. Na verdade, não era esse o seu objetivo nessas palavras. Efésios 5, versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Quem é o centro aqui? Quem é o cabeça aqui? É o Senhor. 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Cristo amou a igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula e sem ruga, né? Aqui ele entra na figura da igreja, como a noiva, como a mulher, nem coisa semelhante, porém santa e sem
defeito. E no 32 ele fala: grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Na verdade, esse era o encargo do apóstolo Paulo: mostrar uma visão espiritual de todas as coisas. E que isso também se reflete em todas as esferas do nosso relacionamento. Marido e mulher vivem em harmonia nas suas funções, nas suas expressões diferentes que Deus estabeleceu, mas todos debaixo do encabeçamento de Cristo. Assim também a igreja expressa esse relacionamento de submissão a Cristo. E grande é esse mistério, grande é essa edificação, grande é esse modelo onde Deus se manifesta e é expresso e encabeça e governa todas as coisas. Então esse foi o encargo do apóstolo Paulo aqui nessa carta. Por um lado, com certeza, ele pôde lidar com conflitos existentes ali naquela igreja, mas principalmente ele quis nos trazer o princípio espiritual do encabeçamento, que é bênção na igreja e é bênção também no casal, né? Para entender de maneira mais rica esse item, eu queria ler 2 versículos finais aqui. Um está em Isaías 54, versículo 5, que mostra o seguinte: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda terra. Que maravilhoso! O teu Criador é o teu marido. Deus quer encabeçar todas as coisas. E esse relacionamento é maravilhoso demais. É um relacionamento de amor, de vida, é uma bênção. Deus dispensa toda a sua plenitude, toda a sua presença sobre nós, por meio desse encabeçamento espiritual, né? E por fim, vamos olhar aqui em Apocalipse capítulo 21, né? Olha só que conclusão gloriosa. Versículo 3: então ouvi a grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Aleluia! O tabernáculo de Deus, a habitação de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Esse é o coração de Deus, é o coração desse marido, esse Criador, que quer se dispensar completamente para todos nós. Esse encabeçamento é gostoso demais, é o dispensar do amor de Deus, é essa habitação maravilhosa de Deus, é esse tabernáculo de Deus com os homens. Possamos anelar isso, possamos nos render a Cristo, nos render à sua edificação, de fato nos engajar, nos comprometer, nos consagrar a tudo aquilo que Deus está fazendo hoje em sua igreja. Essa é a esfera que eu e você precisamos viver hoje, que vai trazer harmonia, que vai trazer bênção em nosso viver. Jesus é o Senhor. Que eu possa abençoar você, abençoar a sua vida, sua casa, como eu falei no início, né? Nesse final de um ano tão difícil, o ano de 2020, muito próximos de começar um novo ano, que você possamos experimentar e buscar o encabeçamento de Deus, a bênção de Deus em nossas vidas, em nossas famílias. Jesus é o Senhor. Amém.